Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, voltar lá no tempo do Ronca para desvendar as origens do esporte mais amado do Brasil e do mundo, o futebol. Preparei uma lista especial para vocês com os 10 clubes mais antigos do mundo que ainda estão na ativa, chutando bola e honrando a camisa até hoje. É isso aí galera, a gente sabe que o futebol hoje em dia é cheio de dinheiro, jogadores famosos e estádios que parecem naves espaciais, mas nem sempre foi assim, né? Muito antes do Neymar, do Messi e do Cristiano Ronaldo, já existiam outros craques jogando em campos de terra batida e escrevendo as primeiras páginas da história do futebol. E é exatamente sobre esses pioneiros que a gente vai falar hoje. Esses times que a gente vai mostrar carregam não só muita história, mas também uma tradição de dar inveja a muito time por aí. Eles viram o futebol nascer, engatinhar e se transformar nesse esporte que a gente tanto ama. Então, se você é como eu, que além de assistir aos jogos, também adora saber as histórias e curiosidades do futebol, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e bora viajar no tempo comigo. Abrindo a nossa lista, com a medalha de bronze, com a 10ª posição, a gente desembarca na Escócia, a terra do kilt e do whisky, para conhecer o Queen's Park Football Club. Fundado em 1867, esses caras não estavam para brincadeira. Eles foram verdadeiros revolucionários, introduzindo o estilo de jogo de passes, que na época era uma baita de uma novidade. Era como se o Tele Santana tivesse inventado o futebol moderno, saca? E o mais legal é que o Queen's Park sempre teve como lema a frase Ludere causa ludendi, que em bom português significa jogar pelo amor ao jogo. É ou não é de arrepiar? Imagina só, em pleno século XIX, com a galera mais preocupada em chutar a bola para longe, eles já valorizavam a posse de bola e o jogo bonito. E não pensem que eles eram só um bando de bonzinhos, não. O Queen's Park já foi um dos times mais temidos da Escócia, chegando a disputar 2 finais da Copa da Escócia. Hoje em dia, eles podem até estar em divisões inferiores, mas a importância histórica desse clube para a Escócia e para o mundo é inegável. Então, já sabe, né? Se um dia você estiver em Glasgow, não deixe de fazer uma visita ao Queen's Park. É história pura do futebol para contar para os netos e bisnetos. Na 9ª posição, a gente volta para a Inglaterra, mais precisamente para a cidade de Sheffield, para conhecer o Sheffield Wednesday. Esse clube, fundado em 1867, tem uma história curiosa. Ele nasceu como um time de cricket, mas logo a galera percebeu que o negócio mesmo era futebol, e foi uma decisão para lá de acertada. O Sheffield Wednesday rapidamente conquistou uma legião de fãs apaixonados, se tornando um dos clubes mais respeitados da Inglaterra. A torcida do Wednesday é conhecida por sua fidelidade e por criar uma atmosfera incrível nos jogos, principalmente em seu estádio, o Hillsborough Stadium. Ao longo dos anos, o Sheffield Wednesday viveu momentos de glória e também de dificuldade, como todo bom clube de futebol. Mas uma coisa é certa, sua história está diretamente ligada à evolução do futebol inglês, desde os primórdios até os dias de hoje. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Sheffield Wednesday? Deixe nos comentários se você já conhecia a história deles. Chegando ao 8º lugar da nossa lista, a gente desembarca em Reading, na Inglaterra, para conhecer o Reading Football Club. Fundado em 1871, o Reading é mais um exemplo de clube que respira futebol desde os primórdios. Eles começaram lá embaixo, disputando ligas locais, mas com muita garra e determinação. Foram subindo degrau por degrau até chegar à 1ª divisão inglesa. É ou não é a prova de que com trabalho duro a gente chega lá? E mesmo sem ter uma sala de troféus abarrotada, o Reading conquistou algo muito mais valioso: o carinho e a fidelidade de sua torcida. Afinal,
São mais de 150 anos de história, de alegrias, tristezas, vitórias e derrotas, sempre juntos. O Reading é a prova de que no futebol, assim como na vida, o mais importante é a jornada, a luta e a paixão pelo que fazemos. E aí, o que você achou da história do Reading? Conta pra gente nos comentários. Preparem os kilts e as gaitas de fole, porque a nossa viagem no tempo faz escala novamente na Escócia, para conhecermos o 7º colocado da lista, o poderoso Rangers Football Club. Fundado em 1872, o Rangers é sinônimo de tradição e sucesso no futebol escocês e mundial. Com mais de 150 anos de história, os Gers, como são carinhosamente chamados pela torcida, acumulam uma sala de troféus de dar inveja a muito gigante por aí. São mais de 50 títulos do campeonato escocês, 33 Copas da Escócia e uma Copa da UEFA, conquistada em 1972. Mas a história do Rangers não é feita só de títulos. O clube também é protagonista de uma das maiores rivalidades do futebol mundial, o Old Firm contra o arquirrival Celtic. Os jogos entre Rangers e Celtic são verdadeiros espetáculos de emoção, paixão e, claro, muita rivalidade dentro e fora de campo. O Rangers é, sem dúvidas, um dos clubes mais importantes da história do futebol. E aí, você já conhecia a história dos Gers? Deixe seu comentário. Chegamos ao 6º lugar da nossa lista com um gigante do futebol inglês, o Aston Villa Football Club. Fundado em 1874, o Villa, como é carinhosamente chamado pelos seus torcedores, é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos da Inglaterra. Sua história se confunde com a própria história do futebol inglês, sendo um dos membros fundadores da Football League em 1888 e da Premier League em 1992. O Aston Villa também ostenta em sua galeria de troféus um título da Champions League, conquistado em 1982 contra o Bayern de Munique. Com uma torcida apaixonada e um estádio histórico, o Villa Park, o Aston Villa é um daqueles clubes que respiram futebol por todos os lados. E, apesar de ter passado por momentos difíceis nas últimas décadas, o clube nunca deixou de lutar para reencontrar o caminho das glórias. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Aston Villa? Compartilhe este vídeo com seus amigos fãs de futebol. Preparem seus kilts e gaitas de fole, porque voltamos para a Escócia para conhecer o 5º colocado da nossa lista, o Heart of Midlothian Football Club, ou simplesmente Hearts, como é carinhosamente chamado pelos seus torcedores. Fundado em 1874, o Hearts é um dos clubes mais antigos e tradicionais da Escócia, com uma história rica em títulos e momentos memoráveis. O clube é conhecido por sua torcida apaixonada, que transforma o Tynecastle Park, seu estádio, em um verdadeiro caldeirão nos dias de jogos. Ao longo de sua história, o Hearts conquistou 4 títulos do Campeonato Escocês, 8 Copas da Escócia e 4 Copas da Liga Escocesa. O clube também já disputou competições europeias como a UEFA Champions League e a UEFA Europa League. O Hearts é um exemplo de clube que representa o verdadeiro espírito do futebol, paixão, tradição e amor à camisa. E aí, você já conhecia a história dos Hearts? Deixe seu comentário. Chegando na 7ª posição da nossa lista, a gente desembarca em Bolton, na Inglaterra, para conhecer o Bolton Wanderers Football Club. Fundado em 1874, o Bolton pode até não ser um dos times mais ricos e badalados da Inglaterra, mas a história e a tradição desse clube falam mais alto, viu? Os Wanderers, como são carinhosamente chamados pela torcida, foram um dos 12 membros fundadores da Football League, lá em 1888. E ao longo dos anos, conquistaram 4 Copas da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. O Bolton Wanderers é um daqueles times que representam a raça do futebol inglês, garra, determinação e amor à camisa. A história deles é cheia de momentos de glória, mas também de superação. E uma coisa é certa, o Bolton nunca desistiu de lutar. E aí, você já conhecia a história dos Wanderers? Conta pra gente nos comentários.
E subindo ao pódio da nossa lista, a gente encontra um clube que respira tradição e paixão, o Kilmarnock Football Club. Fundado em 1869, o Killie, como é carinhosamente chamado pela torcida, é o clube profissional mais antigo da Escócia que ainda está em atividade. É história para contar para os netos e bisnetos. Localizado na cidade de Kilmarnock, o clube tem uma ligação muito forte com a comunidade local. É como se fosse uma grande família. Ao longo de sua história, o Kilmarnock conquistou 3 títulos do Campeonato Escocês e 3 Copas da Escócia, mostrando que tradição e títulos podem andar de mãos dadas. O Kilmarnock é um exemplo de clube que valoriza suas raízes e sua comunidade, mostrando que o futebol vai muito além das 4 linhas do campo. E aí, você já conhecia a história do Killie? Deixe nos comentários. E na segunda colocação do nosso pódio, a gente desembarca em Nottingham, na Inglaterra, para conhecer o Notts County Football Club. Fundado em 1862, o Notts County é oficialmente o clube de futebol profissional mais antigo do mundo. É isso mesmo que você ouviu. Eles estão no Guinness Book, gente. O Notts County é um dos clubes fundadores da Football League em 1888 e, ao longo de sua história, conquistou a Copa da Inglaterra em 1894, derrotando o Bolton Wanderers na final. É tradição que fala, né? Apesar de atualmente disputar as divisões inferiores do futebol inglês, o Notts County é um clube gigante em história e tradição. E aí, você já conhecia a história do Notts County? Deixe nos comentários. E chegamos ao topo do pódio, ao primeiro lugar da nossa lista, com o clube mais antigo do mundo ainda em atividade, o Sheffield Football Club, fundado em 1857. Sim, você ouviu direito, 1857. Esse clube inglês é considerado pela FIFA como o primeiro clube de futebol do mundo. É como se estivéssemos falando do tataravô do futebol moderno. O Sheffield FC foi fundamental para o desenvolvimento do esporte, participando ativamente da criação das primeiras regras do futebol. Dá para imaginar o futebol sem o Sheffield FC? Apesar de nunca ter alcançado o mesmo sucesso de outros clubes ingleses, o Sheffield FC é um símbolo de tradição e paixão pelo futebol. Eles representam a essência do esporte, o amor à camisa e a história viva do esporte mais popular do planeta. E aí, você já conhecia a história do Sheffield FC? Deixe nos comentários. E aí, pessoal, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história dos clubes mais antigos do mundo? É de arrepiar saber que essas equipes existem há tanto tempo, né? Elas viram guerras, revoluções, crises e mesmo assim continuam firmes e fortes, representando a paixão pelo futebol. Esses times são verdadeiros tesouros da história do esporte. Eles nos lembram que o futebol vai muito além de resultados, contratos milionários e redes sociais. O futebol é sobre paixão, tradição, comunidade e amor à camisa. Então, se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilha com seus amigos que também são apaixonados por futebol. E me conta aqui nos comentários qual desses clubes você já conhecia e qual te surpreendeu mais. Valeu, galera! Até a próxima!